Pessoal, eu quero falar aqui agora da questão da fala do Paulo Figueiredo, né, que escandalizou todas as pessoas, inclusive aqui em Mato Grosso do Sul, várias pessoas, comentário, a Simone Tebet ficou escandalizada e foi muito cobrada pelo eleitorado dela, pelas pessoas que seguem ela, para ela falar sobre o assunto, ela comentou sobre o assunto, porque realmente é uma coisa que nos deixa muito enojada, porque como mulheres, né, nós sofremos muita nós temos muita dificuldade para estarmos a competir no mundo de homens, porque em todos os ambientes quem manda são os homens. E a Luísa, inclusive, a vereadora, que eu já citei o nome dela aqui, daqui de Campo Grande, ela estava falando que só tem 3 mulheres lá, na Assembleia Legislativa e também na Câmara, me parece que também tem um número bem pequeno. E outra, e aí a fala do Paulo Figueiredo vem confirmar, né, esse mundo machista em que a gente vive, e como nós somos discriminadas e retaliadas, e até mesmo às vezes, eh, rotuladas e somos realmente relegada a ficar no escanteio, né. Porque nós somos mulheres, diferentes das mulheres que resolveram se casar, ser dona de um lar, constituir uma família, ter filhos e cuidar do marido e das coisas da casa, né, da educação, etc, etc. E é muito indigno a fala dele, é muito revoltante para todos nós que somos mulheres, porque ela não é justa, né, ela mostra o quanto a humanidade, apesar de estarmos no século XXI, não sei nem se isso faz alguma diferença, porque eu não vejo nenhuma mudança na cabeça dos homens, e essa fala do Paulo Figueiredo deixou comprovado isso. Não houve mudança na cabeça dos homens, ou seja, a gente está falando desses homens da direita, né? Esses homens machistas que. eh, porque ele fala claramente, né? Que a mulher só sabe votar se ela tem marido, né? Se ela é sozinha, as solteiras não sabem votar, né? E, que diria ele, né, se ele visse uma pessoa na minha idade, por exemplo, aí sim que ele falaria que eu não saberia votar, então é por isso que nós temos a tendência de votarmos na esquerda ou no centro, né, porque não sabemos votar. E é muito ao contrário, exatamente porque nós fizemos opções na nossa vida de nos abster das coisas da vida comum, né, para nos prendermos a uma vida de estudo, de de conquista, de uma liberdade financeira, de uma liberdade de estarmos sendo cobradas diariamente, né, por questões de você ter que viver a vida do outro, né. Então são questões, assim, muito complexas que eu nem entendo muito bem, mas que os especialistas estão sempre falando sobre essa questão de relacionamento com a gente, e e são opções, né, que todas as pessoas têm direito de fazer, mas aquelas pessoas que fazem geralmente são julgadas, né. E aí, não tem como a gente não se revoltar quando a gente ouve uma pessoa como Paulo Figueiredo falando. Inclusive teve uma das atrizes, né, que a gente conhece bastante na Globo, da Globo, muito querida ela, falando, né, sobre a fala dele, né. Olha, tá assim, foi um escândalo o que ele falou, porque tá todo mundo revoltado, todo mundo comentando, e graças a Deus ele está lá nos Estados Unidos, não pode vir para cá, porque tá respondendo por crimes lá e por crimes aqui, então, se ele vier aqui ele vai ser preso, se ele continuar lá ele pode ser preso também, né. Então, quer dizer, é uma pessoa que a gente não tem nada, nada, nada para esperar dele, a não ser que ele faça mesmo, uma bobagem desse tamanho, que inclusive comprometeu, né, o amigo, né, porque o amigo já não é benquisto, o pessoal da direita já não é benquisto pelas mulheres. Se a gente for olhar os índices,
das pessoas que votam no Lula, a maioria é mulher. Por quê? Porque a maioria da mulher é racional, ela pensa, ela sabe por que que ela tem que ser da esquerda, né, por que que ela tem que ser progressista, por que que ela tem que ser, eu não digo contra o capitalismo, né, porque inclusive eu estava ouvindo um uma pessoa religiosa falando, né, e ele falou assim que como que uma pessoa, eh um cristão pode defender o capitalismo, né. E o que mais a gente vê é as igrejas defendendo o capitalismo, né. Mas, eu também não tenho uma posição, concreta em relação a isso. Eu só sei que eu acho que nós vivemos uma situação um sistema econômico injusto. Muitos economistas dizem que o sistema econômico do brasileiro é o pior do mundo, não tem nenhum pior do que esse. E o outro escândalo que eu quero falar, e esse afeta muito mais a nós que somos aqui, somos mato-grossenses e aqui de Campo Grande, que foi a fala da Luísa, também a vereadora daqui de Campo Grande, ela apontando que a Adriana Lopes, que é a prefeita daqui de Campo Grande, ela também está envolvida no Banco Master. Parece que hoje ela fez uma petição, entrar com um processo de investigação porque, ela está dizendo que há desconto sim, de em consignados nossos, né, dos agentes públicos daqui do município, para essas questões do Banco Master. Porque eu não sei se vocês estão sabendo desses escândalos aí, todos eles, mas, por exemplo, a Operação Carbono, né, porque cada operação tem um nome, né. E hoje parece que entrou na fase da 10ª, né, da compliance. Que é essa do Vorcaro, né. E essa do carbono oculto também é do também tem o Vorcaro, tem desconto do INSS, tem comando vermelho, tem tudo, todas essas falcatruas aí da direita, das pessoas que são acusadas diariamente na televisão, né, que a gente tem assistido aí, na mídia aqui do 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 YouTube, da Facebook, Insta e etcétera, né. As que giram mais, né, TikTok. Então todos estão falando e citando os mesmos nomes, né. Por quê? Porque são os mesmos nomes que estão, nos processos de investigação, né. Então, nós não estamos inventando nada, né. Nós estamos falando daquilo que está sendo feito, a PF está levantando a cada dia, e a cada gravação que vai sendo desvendada lá dos telefones do Vocaro, vai sendo comprovado mais fatos, né. Então, do pessoal do INSS, né, que era descontado, essa questão do carbono culto ou carbono oculto, eles davam a desculpa para desconto lá é que, digamos assim, era uma colaboração a título de preservação ambiental, e sendo que nem é aqui do Brasil, de fora. Então, são coisas, assim, que não tem nada a ver, aí as pessoas não sabem o que que é aquilo, o que que significa aquilo, e permite que vai sendo descontado ali, aquela coisa, e são coisas, assim, absurdas, né. Eh, e eu estava ouvindo um outro comentarista hoje, também olha gente, são tantos que eu não se eu for eu teria que escrever a lista de comentaristas que eu ouço por dia para mim poder falar o nome de todos aqui. Eu nem me lembro qual deles que foi que falou hoje que esses bolsonaristas, esse pessoal da direita que está fazendo essa campanha aí, estão aí desesperado porque as atitudes do Flávio a cada dia, mostra muito mais o quanto ele é despreparado para disputar um cargo como de presidente da república, e aí então o Lula sobe, né. Porque cá entre nós, né gente, o Lula dá licença, né. O homem fala de qualquer assunto, é super aceito em todos os países para onde ele vai, é tratado com respeito, com carinho, com eu não digo carinho, né, porque essas pessoas da política elas não podem ter tanta eles não demonstram
tanto afeto assim, né, eles são mais frios, né. Então é um homem respeitado no mundo inteiro, um homem admirado no mundo inteiro, e e a classe política, a classe artística, professores, trabalhadores, todos admiram muito este homem, né, com exceção das pessoas que são ambiciosas, que nem o padre falou, né. Como que pode uma pessoa que fala que é cristão defender o capitalismo, né, defender, assim, com ganância, né, tipo assim, ser capaz de qualquer coisa para se manter naquele poder, naquela com toda aquela fortuna, com todos aqueles dólares, com todos aqueles milhões, e sem pensar na quantidade de pessoas que estão sem esgoto, sem água saudável para beber, sabe, morrendo nas filas de às vezes, de UPAs, de INSS, filas intermináveis que não têm cirurgias rápidas, né. Então essas como é que pode a pessoa dizer que é cristão e ter atitudes dessa que defende esse tipo de coisa, que trabalha por esse tipo de coisa. Então não justifica, não tem como mesmo a gente defender essa direita que que defende tudo aquilo que maltrata, que machuca, que destrói a vida da humanidade pobre, né. E quando eu falo pobre, eu me coloco nessa classe, porque toda pessoa que chega no final do mês sem, dinheiro para combustível, dinheiro para alimentação, porque teve que pagar todas as contas, né, e então, é uma pessoa pobre, né. Rico só é aquele que sobra dinheiro, inclusive, para comprar um presente, para comprar uma roupa nova, fazer uma viagem, ir num restaurante comer, né. Como o Lula diz, né, ele quer dar esse padrão de vida para as pessoas, né. E nós não temos esse padrão de vida, né. Para a gente ter, a gente tem que fazer alguns sacrifícios. Então, é é disso que o padre o o religioso, né, eu não po porque eu não sei nem, de se ele tem religião, estava falando, né, como que uma pessoa pode se dizer capitalista, defender o capitalismo com unhas e dentes, brigar por ele e ser capaz de tudo por ele, sabendo que a humanidade, né, 70, 80% vive nessa condição de pobreza, se não de miséria, né. Então era isso que eu queria falar para vocês, a revolta em relação ao que o Paulo Figueiredo falou. O comentário desse religioso que falou sobre a questão da da ganância, né, das pessoas que defendem o capitalismo e a direita, né, as questões da direita. E também essas questões que até mesmo a nossa prefeita aqui, a daqui de Campo Grande, né, também está envolvida no caso do Banco Master. Então essas 3 coisas eu precisava trazer aqui hoje para a gente dizer o tanto que a gente fica indignado, né. E eu aplaudo as atitudes das meninas, né, eu falo meninas porque são mulheres, né, da Gleice Jane, da Luísa e da Simone Tebet, né, as grandes mulheres aqui do nosso estado. Tem também a Tronic, que está lá em Brasília, né, mas ela é daqui também. Então tem grandes mulheres aqui no nosso estado, e estão agora vindo para a mídia falando, né, antes a gente quase não via muito, né, e agora, graças a Deus, elas estão vindo mais para cá, para a gente poder estar ouvindo, né, e vendo o que está sendo feito, principalmente a nível de governo federal, né, porque o que precisa ser mostrado aqui é o governo federal, porque ele faz muita obra aqui, muita obra aqui. O Lula já veio 2 vezes esse ano aqui em Mato Grosso do Sul
E todas as vezes que ele vem, ele traz muitos benefícios. E por que que isso não é ventilado? Por que que isso não é mostrado, né? Então, tem que mostrar essas coisas, tem que mostrar essa diferença, porque, não dá para deixar os outros fazendo campanha não com o dinheiro que vem lá de cima.